Hoje eu estou aqui no lugar de psicóloga para falar de habilidades de sobrevivência à crise, um tema que é tão importante para a prática clínica. Eu me chamo Fernanda Coutinho, se você ainda não me conhece, sou psicóloga clínica, trabalho há 21 anos no consultório, todos os dias, mesmo quando eu fui fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, eu fiz sempre em intervenções clínicas, então eu passei a atender ainda mais pacientes, porque eu fui atender pacientes para as minhas pesquisas, né, de dissertação, tese, enfim. Eu tenho muito essa veia clínica. Eu quero aproveitar o Setembro Amarelo para falar de um tema que eu considero tão relevante, que é a habilidade de sobrevivência à crise. Eu separei essas aulas em aulas curtas, para que a gente possa fixar mais o conteúdo, né? Eu acho que quando a gente tem aulinhas de 10, 15, 20 minutos no máximo, a gente consegue absorver melhor. Então, a minha intenção é conseguir falar dessa primeira parte de habilidade de sobrevivência à crise, nesse tempinho aí, e aí a gente vai ter depois, né? Depois eu vou colocar outras aulas aqui relacionadas a esse tema ao longo desse mês de setembro, para que a gente possa... a minha ideia é que a gente possa falar sobre, né? Para que a gente possa entender o que é uma crise, entender o que pode levar uma pessoa a atentar contra a própria vida, e nós, psicólogos, precisamos falar disso, estar preparados para isso, porque é uma dor enorme para nós também, e eu vejo muito pouco desse conteúdo nas faculdades, até mesmo nos cursos, né, de formação e pós-graduação, que eu sou professora, eu vejo falar disso menos do que eu gostaria. Então, vamos aproveitar aí Setembro Amarelo para a gente falar de um tema tão importante e falar com embasamento teórico, né? Com conhecimento prático, que eu acho que quando a gente consegue juntar a teoria com a prática é a melhor opção. Então, hoje eu vou estar falando de habilidade de sobrevivência à crise. A base que eu uso para falar disso é o treino de habilidades em DBT, que é a terapia comportamental dialética, que fala muito para pacientes com crise. Então, não necessariamente pacientes somente com risco de suicídio, mas pacientes com crise, com uma dor emocional muito forte. Então, a gente vai entender um pouco disso, tá? Então, eu não vou ficar aqui me apresentando, espero que você absorva o conteúdo que eu trouxe para cá hoje. Vamos lá. Então, o que eu quero aqui, né? O que eu quero nessa aulinha curta, porém, com um conteúdo que eu considero extremamente importante e muito rico dentro desse momento aí que a gente está falando, né, de crise, né, de situações em que faz a pessoa, né, até muitas vezes pensar em acabar com a própria vida, né, dói tanto que eu acredito que só a morte vai fazer com que eu me livre dessa dor. Nesse caso aqui, a gente vai estar falando, eu vou estar explicando para vocês que tipo de crises são essas, e não necessariamente a gente vai estar falando só de pacientes que estejam com ideação suicida, tá? Mas pacientes que estejam passando por uma grande crise. Então, o objetivo é a gente identificar quais são essas situações de crise, que eu entendo que a gente tem que estar alerta. Quando eu falo a gente, eu estou falando sempre para psicólogos clínicos, então, essa é uma aula para estudantes de psicologia e psicólogos. Mas é claro que profissionais da área de saúde são sempre muito bem-vindos. Acho que quando a gente consegue falar a mesma linguagem, facilita, né? E aí eu estou falando aqui como terapeuta cognitiva comportamental, terapeuta que estuda, né, a terapia dialética, que uso a abordagem especificamente para pacientes borderline, que é o que a gente tem, né, como padrão ouro hoje. Então, a gente vai estar falando, né, aqui agora de identificar situações de crise, qual é o objetivo da tolerância ao mal-estar e as principais habilidades. Então, o que é uma situação de crise? O que a gente identifica como uma situação de crise? É uma situação, um nível que gera um nível de estresse muito alto para o paciente. Ela tem um curto prazo, ou seja, ela não vai durar muito tempo, e ela cria uma pressão intensa para que a coisa seja resolvida agora. E aí, por que eu coloquei essa fotinho, né? Como se a gente estivesse falando de uma queda. Uma situação de crise, por exemplo, é uma pessoa que investe todo o seu dinheiro num único fundo né, esses fundos de bolsa de valores, e ele perde tudo. Então, um dia ele tem dinheiro e no dia seguinte ele não tem um centavo.
Então, a gente está falando de uma situação muito estressante, de um prazo curto, assim, no sentido de, né? Claro que isso vai ser resolvido, ele não vai ficar para o resto da vida dele sem nenhum centavo, mas naquela hora ele fica desesperado, ele se sente totalmente amarrado, com uma pressão enorme de como eu vou conseguir resolver isso, tá? Então, aí é uma situação de crise, por exemplo, né, que me veio na cabeça, mas a gente tem todas as situações que geram muito estresse, que tem um prazo curto, ou seja, a gente não vai conseguir, ela não vai durar muito tempo, tem uma pressão intensa para resolver a crise, a gente está falando de situações de crise, tá? Então, lembrando que eu estou usando como base teórica a Marsha Linehan, que é a autora do livro de treinamento em habilidades de DBT. Essa aqui. Prazer, Marsha Linehan. Então, a Marsha, ela coloca assim, ó, a tolerância ao mal-estar é a capacidade de tolerar e sobreviver a crises sem piorar as coisas, tá? Então, tolerância ao mal-estar é a capacidade de tolerar e sobreviver a uma crise sem piorar as coisas. E esse é um ponto importante. Muitas vezes, o paciente, num ato de desespero, ele acaba piorando a situação dele. Tá? Então, a gente precisa entender qual é a situação de crise e ajudar o paciente a não piorar aquilo que está ruim mesmo, né? É uma situação grave, importante. Então, quais são os objetivos, né, que a gente tem quando a gente fala de tolerância ao mal-estar? Quando eu quero treinar o meu paciente a tolerar o mal-estar numa situação de crise, eu quero que ele sobreviva a essa situação sem piorar as coisas, né? Eu costumo até usar um exemplo com meus pacientes, é assim, a sensação que me dá é de que caiu uma vela e começou a pegar fogo num paninho de prato, então só tem fogo nesse paninho de prato, e aí o desespero do paciente faz com que ele pegue, chute o pano de prato e taca fogo na casa inteira, sabe? Assim, tipo, ele consegue, né, numa situação que seja ruim, piorar ainda mais as coisas. Então, o que eu quero naquele momento é que as coisas não piorem, tá? Então, eu quero que ele consiga não fazer nada que possa piorar a situação. E a primeira coisa que ele precisa é aceitar a situação, aceitar a realidade. E aí a gente está falando de situações de crise, a gente está falando de situações em que realmente são situações difíceis. O paciente está passando por uma situação difícil, real. Acontece que agir com uma emoção muito intensa numa situação de crise tem muita chance de piorar. Então, eu preciso que ele tolere o mal-estar para não piorar as coisas. Aceitar a realidade como ela é no momento. E aí, a gente tem um trabalho muito forte. Hoje eu não vou falar propriamente do trabalho terapêutico, né, das técnicas, mas um trabalho muito forte de mindfulness, de momento presente, porque, no geral, uma das coisas que pioram muito o quadro é o paciente colocar aquilo numa escala de futuro muito catastrófica, né? Como se não tivesse solução, a coisa nunca vai melhorar, eu nunca mais vou ganhar R$1, eu vou morrer, eu e minha família vamos morrer de fome, a gente não vai ter dinheiro nem para pagar a conta desse mês e a gente nunca mais vai ganhar dinheiro. E eu não vejo solução para isso. Tá? Então, a gente tem que aceitar a realidade como ela é no momento presente, não ir para o futuro, botar esse momento de crise lá na frente como se as coisas só tivessem a opção de piorar muito. Tá? Muitas vezes, o que faz as coisas piorarem é agir naquele momento sob forte emoção. Então, se libertar, né, dessa emoção, né, se desconectar um pouco, né, dessa dor e conseguir olhar um pouco mais de fora, digamos assim, é algo que é fundamental, tá? Então, esses são os nossos objetivos quando a gente fala de tolerância ao mal-estar. A gente quer que o paciente, A, sobreviva à situação de crise sem piorar, B, aceite a realidade como ela é no momento, e C,
liberte-se. E aí, quando a gente pensa aí nos objetivos, né? Quais são os objetivos da gente criar habilidades de sobrevivência à crise, né? Como eu falei, passar pelas crises sem piorar as coisas. Entender que situações de crise são, por definição, de curto prazo. Né? A gente teve uma crise muito forte, que foi quando todos os bens foram confiscados, há muitos anos atrás, num plano político, né, e econômico, onde tudo foi confiscado e algumas pessoas perderam realmente tudo. Um dia elas acordaram, elas não podiam mexer nas suas contas, mexer nos seus bens, estava tudo confiscado. Então, ali é uma situação de crise, por definição. E é claro que as coisas foram, né, as pessoas foram, né, quem conseguiu passar por isso, viu que as coisas foram se resolvendo de alguma forma, né? Não estou concordando nem discordando, não estou aqui para falar de política, mas assim, eu estou te dando um exemplo de uma situação de crise. Tá? Então, você acordar e você ter todos os seus bens confiscados, ou você acordar e ter um oficial de justiça na sua porta te despejando. Esta é uma situação de crise, e é uma situação... O que a gente fala que é curto prazo? Você pode falar, mas, Fernanda, a pessoa pode ficar sem casa por muito tempo, mas não é para sempre. Entende? A crise, por definição, ela é um curto prazo. Assim, as coisas vão se resolvendo, principalmente quando a pessoa está numa situação muito ruim, a tendência é que as coisas... que a gente consiga, né, usando as estratégias certas e saindo do buraco, tá? Então, o que a gente está falando é de situações de crise, então, elas são, por definição, de curto prazo, né? Tanto que a gente não está até hoje nesse conflito. Tais habilidades não devem ser usadas o tempo todo. Esse é um ponto importante. A minha ideia aqui é falar das situações de crise e explicar os objetivos para que a gente trabalhe as habilidades para lidar com as situações de crise, mas eu não vou entrar em todas as técnicas nessa aula de hoje, isso eu vou deixar para uma próxima aula. Então, vamos lá. Um ponto que eu considero muito importante. Quando usar, né, as habilidades de sobrevivência à crise e quando não usar. Então, você vai usar quando? Quando a dor intensa, que não se pode ser resolvida rapidamente. Então, você tem uma dor muito intensa e você não pode resolver isso rapidamente. Nessa hora, você usa. Né? Você fala para o seu paciente, educa ele a usar habilidades de sobrevivência à crise. A pessoa quer agir de acordo com as suas emoções, mas isso só irá piorar as coisas. Né? Então, aquela pessoa que... Então, eu vou fazer... Não, eu... E aí você vê que ela está muito inflada, ela está muito desregulada emocionalmente, que a gente fala. Então, ela tem uma desregulação emocional que quer mover ela a agir. Nessa hora, a gente tem que usar a habilidade de sobrevivência à crise. A pessoa precisa se manter hábil. Né? Então, e quando a gente está desregulado emocionalmente, a gente perde essa capacidade. O sujeito se sente sobrecarregado, porém demandas precisam ser atendidas. A excitação for extrema, excitação fisiológica, né? A excitação emocional for extrema, mas os problemas não podem ser resolvidos imediatamente. Né? Então, a gente está falando de problemas que têm um prazo para ser resolvido, mas eles não conseguem ser resolvidos num estalar de dedos. Então, a gente precisa... O que eu quero? Eu preciso que o paciente pare e pense. Tá? Pare, regule a emoção, pense para depois agir. E aí, quando que a gente não usa essas habilidades? Problemas do dia a dia. Então, questões do dia a dia não são para a gente usar habilidades de sobrevivência à crise. A gente está falando de situações extremas. Resolver todos os problemas da sua vida, né? Então, falar para o paciente qualquer problema que ele tenha, ele vai usar essas habilidades? Não, ele não vai usar essas habilidades em qualquer problema. Ele vai usar somente quando ele estiver em crise. Então, a gente está falando de um estresse muito alto, uma situação que tenha um prazo ali, duração curto, deixa o paciente muito desregulado, né? E a gente também não usa essas habilidades, a gente tem como objetivo fazer com que o paciente haja a partir dos valores dele, sabe? Que a gente queira ajudar o paciente a tornar a vida dele mais valorosa. Nessa hora, a gente quer
ajudar o paciente a acalmar para pensar como a gente vai apagar esse incêndio aqui, sabe? Não tem incêndio que dure para sempre. Tá? Então, vamos pensar no incêndio. Eu acho que a situação de crise é um pouco isso, está pegando fogo. Não tem fogo que não se apague, né? É claro que tem situações em que o fogo demora um pouquinho mais a apagar, tem situações em que o fogo faz um estrago maior, né? Um incêndio faz um estrago maior, mas não existe incêndio que nunca seja apagado. Então, ele tem uma duração curta, sabe? Não pensem nisso. Eu acho que pensar na coisa do incêndio, né? Numa floresta, né? Que às vezes demora um pouquinho mais a apagar, mas a gente consegue, é melhor. Às vezes é melhor a gente esperar e tentar entender o que está acontecendo do que já sair se metendo ali e acabar morrendo asfixiado, sabe? Então, às vezes a gente precisa sair um pouco, olhar o ambiente, tentar entender um pouco da situação e não sair entrando na floresta desesperado para apagar aquele incêndio. Isso pode colocar sua vida em risco e pode colocar a vida de pessoas próximas em risco. Então, esse é um exemplo que ajuda o paciente a visualizar, né? Então, a floresta está pegando fogo. Isto é um momento de crise. Você entrar na floresta e sozinho, ou mesmo entrar na floresta levando a sua família toda, você está colocando todo mundo em risco. Então, não é a hora de agir, é hora de parar, avaliar a situação, né? Regular a emoção para agir. A gente não está dizendo que a pessoa não vai agir, ela vai, mas ela precisa se regular. E aí, quais são as principais, né, habilidades que a gente precisa pensar quando a gente está falando de situações de crise? As habilidades de sobrevivência à crise, então, habilidades para sobreviver mesmo, para que a gente possa se manter vivos no momento de crise, e habilidades para aceitação da realidade. Tá? Então, o que é aceitar a crise como algo extremo, porém de curta duração. Então, a gente vai ter, né, criar habilidades para aceitar a realidade e habilidades de sobrevivência à crise. Quais são, hoje, como eu falei, a minha ideia não é trazer as principais técnicas dessas habilidades, a minha objetivo hoje é falar, né, o que são situações de crise, o que é habilidade para tolerar a importância, né, qual é o objetivo de tolerar a situação de crise, identificar a situação e quero mostrar para vocês o que existe. E a gente vai falar sobre isso numa próxima videoaula. Então, dentro aí, para a gente fechar, né, dentro da habilidade de sobrevivência à crise, a gente precisa entender que, quando a gente fala de habilidade de sobrevivência, a gente está falando de tolerar os eventos dolorosos, tolerar e não agir por impulso, e não agir por emoções quando não se pode melhorar as coisas imediatamente. Tem situações que a gente não consegue melhorar imediatamente, a gente precisa parar. Tá? Então, essas habilidades estão relacionadas a não agir impulsivamente por uma forte emoção. Né? A gente precisa, muitas vezes, a pessoa, quando ela age, né, impulsivamente por uma emoção muito forte, ela acaba se colocando em risco. Né? Quando eu falo risco, se colocando em risco de vida. E muitas vezes ela não coloca só ela em risco, ela coloca ela e outras pessoas próximas a ela em risco. Então, quando a gente fala, né, da habilidade aí de aceitação à realidade, a gente tem como objetivo aceitar a realidade para reduzir o sofrimento e aumentar o senso de liberdade, no sentido de eu posso fazer escolhas a partir desta situação, e escolhas que não sejam mais catastróficas ainda. E para isso a gente precisa aceitar radicalmente a realidade como ela é. Então, vamos lá, para a gente resumir aqui, tá? Eu estou falando para vocês que situações de crise precisam ser identificadas. Muitas vezes o paciente traz isso como dentro de uma forte emoção, extremamente alterado. E é até interessante a gente observar as pessoas ao nosso redor, né? Observar se as pessoas estão agindo, estão numa situação muito complicada. Muitas vezes a melhor opção é a gente trabalhar essas habilidades, né? Existem habilidades específicas, existe um treino específico, mas a primeira coisa, o primeiro passo é identificar. É identificar, objetivar para onde a gente quer ir, né? Ter um objetivo
para que a gente possa, a partir daí, agir. Então, espero que eu tenha clareado aí para você a ideia, né, das situações consideradas situações de crise e do perigo que é agir sob uma forte emoção, né? Eu acho que o exemplo da floresta incendiada é um bom exemplo. E é isso, o paciente ele está ali inflado e ele quer entrar na floresta e a gente sabe que tem grande chance de ele não sair dela, tem grande chance de ele acabar morrendo queimado. Então, a gente precisa ajudar o paciente a identificar uma crise. Aceitar, sim, que existe uma crise, mas parar para avaliar os recursos. E aí, a gente vai falar disso no próximo momento. Espero ter clareado isso aí para vocês. Eu, no dia 14 de setembro de 2022, farei uma live. Não sei se esse dia já passou, mas se já passou, vai lá no Instagram, no @catc_fc, para que você possa ter acesso a esse conteúdo, porque eu vou estar falando nessa live sobre prevenção de suicídio. Eu vou trazer outras aulas aqui no YouTube de habilidades, aí sim das técnicas, né, propriamente ditas, para cada habilidade. Então, eu vou trazer 2 aulas separadas, uma para habilidade de manejo de crise e uma para habilidade de aceitação, ainda dentro desse setembro amarelo, ainda com esse olhar. Nem todo o paciente que está passando por uma crise é um paciente com ideação suicida, nem todo paciente é esse paciente, mas muitas vezes eles se prejudicam demais e agem com impulso, isso é um grande problema. Nem todo paciente em situação de crise é um paciente deprimido, mas a gente também precisa avaliar se o paciente tem depressão ou não tem depressão, até porque, né, os quadros comórbidos vão agravando as situações, então é importante a gente avaliar o quadro de depressão, e para isso a gente tem, inclusive, um curso online de tratamento para depressão com olhar para TCC, onde a gente tem todos os diagnósticos da depressão, né, e dos transtornos do humor, em que eu ensino ainda, e sim, né, um curso bem completo na área, e eu espero te ver por aqui para as próximas aulas. Foi um prazer.